E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa revisão? Comente sobre a Primeira Guerra Mundial. Ela constituiu-se num período interessante no processo de evolução das atividades industriais no Brasil. O que foi a Tarifa Alves Branco? Foi uma medida da política tarifária de caráter alfandegário, protecionista, criada pelo ministro da Fazenda Manuel Alves Branco em 1844, durante o reinado de Dom Pedro II. Os principais objetivos da tarifa era desestimular a importância de mercadorias, favorecendo assim os produtos nacionais, diminuir o grande déficit da balança comercial brasileira, diminuir o déficit fiscal brasileiro, incentivar o desenvolvimento de manufaturas no Brasil, que existiam em números muito baixos até então, e acabar com a dependência brasileira dos produtos manufaturados ingleses. Cite consequências da crise de 1929. O êxodo rural, associado à crise da produção brasileira no campo, que deslocou o expressivo contingente populacional para as áreas urbanas, ampliando o mercado consumidor nas cidades, e a redução na importação de industrializados, que acabou provocando o aumento da produção nacional. Questão 4. Comente sobre o keynesianismo. É uma teoria econômica que defende uma forte intervenção do Estado na economia. É uma homenagem a um economista inglês que defendia a presença bem atuante do Estado na atividade econômica nacional, não só como regulador, mas também como indutor do desenvolvimento. Destaque duas ações da era Vargas. Temos a criação do Departamento Nacional da Produção Mineral, o Conselho Nacional do Petróleo, Conselho Nacional de Água e Energia Elétrica, o Código de Minas, a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, a criação da Companhia do Vale do Rio Doce, da Fábrica Nacional de Motores, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, criação da Petrobras, da Eletrobras. Comente sobre o plano de metas. Consistia em 30 objetivos prioritários divididos em 5 setores: da energia, transporte, alimentação, indústria de base e educação. E além disso, o plano incluía uma meta da 31ª, chamada-se de meta síntese, que era a construção de Brasília. A entrada de empresas estrangeiras, principalmente no setor de bens duráveis, foi fundamental para o enorme crescimento econômico do período e determinou a formação do modelo tripé: capital privado nacional, capital estatal e capital estrangeiro. Comente sobre cada um. O capital privado nacional foi dominante no início da industrialização do país, com ampla participação na indústria de bens de consumo não duráveis. O capital estatal, com grande importância durante a era Vargas, se manteve com JK por meio do plano de metas, que definiu uma série de investimentos públicos indutores do desenvolvimento. Grande destaque foi a indústria automobilística. E o capital estrangeiro, diversas empresas estrangeiras foram atraídas para o país, principalmente no setor de bens de consumo duráveis. Ao longo dos 20 anos da ditadura, destacaram-se 2 períodos: o período do milagre econômico e da marcha forçada. Vamos analisar esses períodos. O milagre econômico foi no período inicial da ditadura. As medidas econômicas objetivavam o combate à inflação e a retomada dos investimentos para viabilizar novo ciclo de crescimento. Entre as ações efetivas, houve a revogação da lei de remessa de lucros proposta por João Goulart, beneficiando o capital estrangeiro investido no Brasil, o controle sobre os salários, a extinção da estabilidade de emprego com a criação do FGTS e a instituição da correção monetária. O período pós-1973 ficou marcado pelas dificuldades associadas à crise do petróleo e à redução da liquidez do sistema financeiro internacional. O governo de Geis enfrentou essas dificuldades
em um movimento que ficou conhecido como a Marcha Forçada, que tratava-se do Estado brasileiro buscando mecanismo por meio do Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento para manter o crescimento em um cenário desfavorável. Qual o objetivo do primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento? Foi criado em 1970 e tinha como principal objetivo preparar a infraestrutura para o desenvolvimento do Brasil nas décadas que se seguiram. O que foi o Plano Cruzado? Em fevereiro de 1986, foi lançado o Programa de Estabilização da Economia Brasileira, conhecido como Plano Cruzado. Ele tinha como os principais objetivos a reorientação da economia para um novo ciclo de crescimento, o controle da hiperinflação e a recuperação da confiança e da credibilidade na política do país. Entre as suas principais medidas do plano estavam a substituição da moeda do cruzeiro para o cruzado, na proporção de 1.000 por 1, o congelamento dos preços, o congelamento dos salários pela média dos últimos 6 meses, a perspectiva de reajustes salariais quando a inflação atingisse 20% e a adoção do seguro-desemprego. Comente sobre os governos de José Sarney e João Figueiredo. João Batista Figueiredo foi o último presidente da ditadura militar, concluiu o processo de abertura política iniciado durante o governo de Ernesto Geisel. O seu mandato foi marcado pelo aumento das pressões por redemocratização e ao defender que a abertura democrática seria realizada de maneira lenta, gradual e segura, e revelou o autoritarismo ainda presente em seu governo. Já José Sarney foi o vice de um presidente eleito indiretamente, que foi Tancredo Neves, e que morreu antes de assumir o cargo. Ratificando sua baixa representatividade, pertencia ao partido que apoiava politicamente a ditadura militar. Assim, sua força política na época também era muito baixa. Cite 2 marcos no período de abertura para a redemocratização. A reorganização partidária em 1980, as eleições diretas para governadores e prefeitos de capitais, a campanha pelas eleições diretas, o Congresso Constituinte aberto à participação popular, a Constituição Cidadã de 1988, a eleição direta para presidente, conhecida como direta já, que contou com a participação de diversos setores da sociedade brasileira, manifestando-se pelo fim do regime militar e pela liberdade democrática. Diferencia o Plano Collor do Plano Real. O Plano Collor era um pacote radical de medidas econômicas, incluindo o confisco dos depósitos bancários e das cadernetas de poupança, a volta do cruzeiro como moeda, o congelamento de preços e de salários e a demissão de funcionários devido à diminuição de órgãos públicos. O objetivo desse plano, segundo Collor, era conter a inflação e cortar os gastos desnecessários do governo. Já o Plano Real tinha como objetivo a estabilização da moeda e a recuperação da confiança dos investidores, buscando combater as causas básicas da. O governo de Fernando Henrique Cardoso foi marcado pelas privatizações. Como que foi esse período? Foi onde diversas estatais de diferentes setores estratégicos foram privatizadas dentro da lógica neoliberal, sob o argumento de torná-las mais competitivas e modernas. Só que, paralelamente, foram criadas agências reguladoras que se tornaram responsáveis pela fiscalização e pela definição das regras das empresas. E muitas críticas foram feitas a essas medidas relacionadas aos setores privados, aos preços e aos impactos sociais causados por elas. O que foi o ciclo da borracha? Foi um período compreendido entre 1870 e 1920 e representou um surto de desenvolvimento para a região, atraindo mais de 400 mil famílias do Nordeste para as áreas de produção do Acre. Qual a função da SUDAM? Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia.
Ela foi criada em 1967, passando a funcionar em 1972. Esse órgão estatal era responsável pela execução de projetos de colonização e exploração agropecuária e mineral e pela criação de uma região de planejamento estabelecida para ser o principal alvo de investimentos estatais e privados, a Amazônia Legal. Comente sobre os projetos de integração da Amazônia. Projeto Grande Carajás. Foi um grande empreendimento de extração mineral que teve no início do começo da década de 1980. Foi criado pela então empresa estatal brasileira Companhia Vale do Rio Doce durante o governo de Figueiredo, em uma rica área de mineral. Ferro de alto teor, ouro, estanho, bauxita, manganês, níquel, cobre e minérios raros. Estendeu-se por 900 mil km², em uma região correspondente a 1/10 do território brasileiro. Essa área de extração é cortada pelos rios Xingu, Tocantins e Araguaia e engloba terras do sudoeste do Pará, norte de Tocantins e oeste do Maranhão. Projeto Trombetas. Foi um projeto de exploração de bauxita implantado em 1979 nas proximidades de Oriximiná, no Vale do Rio Trombetas, estado do Pará. O empreendimento foi liderado pela mineração do Rio Norte e uma das maiores geradoras de emprego da região amazônica, que também prestava serviços de saúde e atuava no reflorestamento ambiental. A produção destinava-se especialmente ao Canadá, representado pelo grupo empresarial Alcan, segundo o maior acionista da MRN. Projeto Calha Norte. Foi implementado no governo federal em 1985, no início do governo de José Sarney, sob a coordenação do Ministério da Defesa. Desde 1999, o Calha Norte tem como objetivo principal a manutenção da soberania nacional na Amazônia, contribuindo para o seu desenvolvimento ordenado e sustentável. A Marinha, o Exército e a Aeronáutica foram integrados, prestando serviços às comunidades ribeirinhas e de fronteiras. Projeto CIVAM. Sistema de Vigilância da Amazônia. Faz parte do Sistema de Proteção da Amazônia, responsável pelo controle ambiental, desenvolvimento regional, controle do tráfego aéreo, coordenação de emergências, monitoramento de condições meteorológicas e controle de ações de contrabando. Qual a consequência mais extrema das queimadas? É a intensificação do efeito estufa devido à eliminação de gases tóxicos e de excessivo calor liberado para a atmosfera. Comente sobre a Zona da Mata. É uma mesorregião posicionada no litoral do Nordeste, cuja extensão abrange o Rio Grande do Norte à Bahia, apresenta clima tropical litorâneo com forte umidade vinda do oceano, possui uma vegetação de Mata Atlântica que ao longo da história apresentou um aumento significativo de desmatamento gerado por práticas econômicas desenvolvidas na região. Essa sub-região ela destaca também por maior industrialização e densidade demográfica de toda a porção nordeste do Brasil. Apresenta alta taxa de urbanização em decorrência do fato de o Nordeste ter sido a primeira porção do país a ser colonizada, com ênfase na região costeira. Caracteriza a economia do Agreste. O Agreste ele se destaca pela presença de pequenas e médias propriedades policultoras voltadas para o abastecimento do litoral. E além disso, a região se destaca em setores como têxtil e alimentício, e em atrações que impulsionam o turismo regional. Comente sobre a vegetação da Caatinga. É adaptada ao clima semiárido e apresenta um longo período de seca. Nos períodos de chuva, geralmente entre dezembro e maio, os índices pluviométricos são reduzidos. Quais as principais vantagens da transposição do Rio São Francisco? Geração de empregos para a região com as obras de transposição,
o aumento do volume agrícola produzido na região, como novas áreas irrigadas, fixação da população no Nordeste, evitando-se a transumância e o êxodo rural, melhoria na qualidade de vida para a população no interior nordestino, alívio dos problemas da seca para a população no quadro geral, possibilidade de atração de novos investimentos para a região. E é isso, meu povo. Estudem, tenham uma ótima prova. Dúvidas, escrevam nos comentários e até o próximo vídeo.